Olá, boa tarde. Deixa eu pôr o nosso tema da live de hoje: mentiras e chantagens na educação das crianças. Oi, Carla, bem-vinda. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Geis Crepaldi. Eu faço todas as quintas-feiras à noite, faço uma live bem rapidinha, não chega nem a durar uma hora. É um papo rápido sobre algum tema da educação. Eu tenho uma lista que eu fiz em janeiro sobre todos os temas que eu quero trabalhar, então tem bastante coisa legal. E aí eu me programei para o dia 1º de abril falar sobre as mentiras e as chantagens que a gente usa com as crianças. Nós adultos usamos as chantagens e as mentiras com as crianças. Eu não vou falar hoje sobre as mentiras que as crianças contam, embora tenha muito material interessante sobre isso na internet, recomendo dar uma olhada lá no canal do Paizinho Vírgula, ele até fez um vídeo essa semana. Eu quero falar sobre nós, né? Nós adultos, nós exemplos, nós educadores, sobre as mentiras e chantagens. E aí ontem eu ia fazer essa live, mas eu não estava me sentindo muito bem, comecei a ficar meio enjoada. Reflexos aí da gravidez, 13ª semana. E agora eu vou tentar trazer um pouco desse material para vocês, tá? Eu estou usando como base, será que você conhece, Carla? A Françoise Douto, ela é psicanalista, né? Quem estuda Freud. Esse livro aqui, A Causa das Crianças, e eu estou gostando muito da leitura desse livro. E no capítulo sobre o fechamento das crianças, ela fala sobre como a cidade faz com que essas crianças fiquem cada vez mais emparedadas. As crianças da cidade, elas não têm oportunidade de ter uma vida livre, uma vida cheia de aventuras, né? E ela, por ser da psicanálise, fala uma vida cheia de libido, né? De, enfim, pulsão ali de vida. E essas crianças estão encerradas cada vez mais dentro de espaços muito confinados. E então a gente precisa repensar essa educação que a gente faz. E ela fala nesse livro sobre a forma como a gente está educando as crianças nesses espaços, que são espaços mais inseguros. E isso é muito interessante, né? Pensar que uma criança livre, bom, dentro dos termos que ela coloca no livro, tem mais segurança, né? Uma criança onde tem ali uma natureza mais abundante e tal, tem mais segurança do que as nossas casas, né? Que são lugares que podem ser muito inseguros. E a gente acaba, para ter controle sobre as crianças, para a gente fazer com que elas façam o que a gente quer que elas façam, a gente acaba se valendo de mentiras e de chantagens muitas vezes para a gente conseguir o que a gente quer. Então, diante de um comportamento que a gente não sabe controlar, a gente pode cair nessa armadilha da mentira e da chantagem, o que é muito ruim se for pensar em termos de educação, se for pensar em termos de formação de ser humano, a gente está começando do jeito errado, né? Porque é óbvio que hoje essa criança pode até fazer aquilo que eu quero e ela pode até não se questionar sobre a minha idoneidade, mas ela vai crescer. E ela vai começar então a entender que na verdade, toda a educação que ela teve se pautou em grandes mentiras. Ela vai entender que é assim que se vive, que é mentindo, que a gente consegue o que a gente quer. E do ponto de vista da educação, isso é desastroso, né, gente? Acho que não tem nada pior do que uma educação que tem esse modelo, né? Mas aí, eu selecionei alguns dos... Eu pus uma caixinha de dúvidas lá para o pessoal nos stories, né? Para quem quisesse falar chantagens e mentiras que já ouviu ou que já praticou, né? E teve uma que é bem clássica, assim, que eu ouvia também na minha infância, que é vou chamar o seu pai, né? É uma chantagem essa, vou chamar o seu pai, é quando aquela criança está desafiando geralmente a mãe, né? Geralmente a mãe que faz essa chantagem, e a mãe não está conseguindo dialogar com essa criança. E aí ela chama o pai. Eu fico pensando na imagem que essa criança constrói do pai, né? Como alguém truculento, alguém que chega já passando o rolo compressor e resolvendo a questão que essa mãe não está conseguindo conduzir, né, e resolver com a criança. Então, muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás, se distanciar psicologicamente, emocionalmente
das situações, respirar fundo e tentar voltar ao começo, né? Por que você está gritando desse jeito? São perguntas que a gente precisa fazer para as crianças. O que está acontecendo? Para e pensa, né? A gente às vezes toma atitudes que são tão infantis quanto as atitudes das crianças, o que acaba colocando a gente num pé de guerra, porque aí não tem quem conduza o diálogo, né? Não vai caber a criança conduzir o diálogo, mas vai caber a nós, porque a gente já tem um pouco mais de experiência nesse campo, né? Então, essa foi uma que colocaram na caixinha. Outra que colocaram na caixinha que eu achei assim muito interessante, sensacional, inclusive quem mandou foi a minha irmã. A minha irmã é enfermeira. Lá em Indaiatuba, ela trabalha num posto de saúde e, lógico, dentro do posto de saúde você dá vacina nas crianças, né? Faz uma série de procedimentos. E ela falou que ela ouve direto as famílias chantagearem as crianças assim: para de chorar, senão eu vou mandar a enfermeira dar uma injeção em você. E aí fica, né, essa questão. Primeiro, por que a criança está chorando, né? Por que essa criança está precisando de atenção? O que ela está demandando com aquele choro? Porque o choro da criança é uma comunicação, é uma forma de se expressar. Então, às vezes falta para a gente esse ir ao encontro da criança e entender o que ela está precisando que a gente faça por ela. E aí coloca na figura da enfermeira esse carrasco, né? Que ao invés de ser alguém que está cuidando de mim, é alguém que vai me punir porque eu estou chorando. Então, e é interessante também pensar que, poxa, tem dias que a criança vai no posto e que a criança está super feliz, super animada, e ela vai justamente tomar uma vacina e ela chega lá feliz, sem chorar, e sai de lá com uma vacina. Então, qual que é a lógica, né? Qual que é a lógica que está por trás dessa chantagem? Uma outra que me mandaram foi: se você não comer, eu vou ficar triste com você. E essa é muito clássica quando as crianças estão numa fase mais seletiva da alimentação. E também porque a gente, como mãe, muitas vezes a gente vê um bebê de 8 meses, ele está dobrando o seu peso corporal. Então ele come quase o prato de um adulto, ele come muito. Aí chega um momento que esse peso corporal e que esse crescimento começa a dar uma estabilizadinha, esse bebê começa a comer menos e a gente fica desesperada, sem orientação também, porque isso acontece muito. E aí a gente começa a fazer chantagem com a criança, a gente impede que a criança perceba o seu próprio corpo, a sua própria fome, né? E a gente empurra a goela abaixo a comida e ainda se não bastasse empurrar a goela abaixo, a gente ainda faz uma chantagem emocional onde a minha felicidade depende desse prato raspado. Né? Vamos pensar um pouco, é um prato que fui eu que montei, eu que sou grande que montei, não foi a criança que pôs a comida no prato dela. Então ela não tem já a noção dessa quantidade, ou seja, ela não dimensionou o que está no prato, quem dimensionou foi outra pessoa que não sabe a fome que ela tem. E aí eu ainda condiciono a minha felicidade de adulta, de gente grande, eu condiciono a minha felicidade ao prato raspado. Essa foi outra que mandaram também na caixinha. Se não der um beijo no titio, o titio vai chorar, né? Uma chantagem emocional muito clássica, onde a criança muitas vezes se vê obrigada a fazer um gesto, enfim, de carinho, mas que ela é totalmente obrigada a fazer aquilo, né? Então, assim, isso é um prato cheio para abusos posteriores, não por parte do tio, não estou falando que o tio vai ser um abusador, mas quando a gente ensina para a criança que ela precisa suprir a necessidade emocional do outro, a gente está entregando um prato cheio para abusos sexuais, principalmente no futuro, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com as chantagens, muito cuidado, porque são formativas e vão ensinar um caminho muito errado para as crianças. Bom, eu selecionei aqui, deixa eu virar a página porque eu fiz uma certa bagunça. Teve outras chantagens e mentiras também que contaram sobre, por exemplo, o uso da televisão, né? Tem família que fala para a criança: a internet é por hora aqui em casa, né? Então, quando deu a hora, acabou. Você sabe que aqui em casa, às vezes eu falo, minha filha, não tá passando o desenho agora. Porque a gente também sabe que a gente precisa ter um certo cuidado, a internet, e principalmente essa internet que a gente tem nas televisões, que são
são televisões conectadas, né? A gente tem uma internet ininterrupta, né? Uma fonte ininterrupta de conteúdo e que a gente vai precisar se fortalecer na argumentação para que essa criança não assista TV o dia inteiro, porque o dia inteiro tem. Gente, eu tô achando que a minha imagem tá super escura. Será que eu mudo de lugar? Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, acho que sim, né? Bom, então, o que eu quero trazer para vocês? Algumas ideias sobre a chantagem, sobre a mentira para educar as crianças. Antes de entrar com essa parte que eu organizei aqui, eu vou dar uma lida nos comentários, tá bom? A Carla tá falando que sim, que atrapalha, né, a figura de autoridade do pai, quando a gente usa esse pai como alguém que é truculento e que vai resolver a questão, né? Ah, não tô conseguindo, vou chamar o seu pai. Com certeza atrapalha. Melina entrou, oi gente. Sim, abre margem para o abuso, com certeza. Então tá bom, queridas, vamos seguir. Eu separei aqui algumas questões, tá? Eu quero falar, aliás, Carla, você como psicóloga, se quiser entrar depois para falar um pouco o que você vê na sua experiência, fica à vontade. Quem mais quiser falar um pouquinho sobre as chantagens, abrir o coração, sobre alguma coisa que você praticou ou viu, né? Que você possa se sentir bem-vinda aqui, tá bom? Nosso espaço para conversar um pouco. Muitas vezes a gente vê pessoas da família, às vezes a gente tenta educar nossos filhos dentro da verdade, sem chantagens, né? Com conceitos, com causas e consequências, ação e reação, a gente tenta fazer isso. E a nossa família, ou vizinhos, parentes, seja quem for, não ajuda. Eu peço a vocês que estão me assistindo, né? Quem está assistindo agora ao vivo ou quem vai assistir depois, intervenham. Não deixa a criança sozinha. A criança não tem condições de dar conta dessa carga emocional. Não deixa a criança sozinha. Se você vê que está tendo uma chantagem emocional, pode ser sua mãe, seu pai, pode ser a pessoa que você mais ama no mundo, seu marido, sua esposa, quem quer que seja, está fazendo chantagem emocional com a criança, você intervém e fala, o que está fazendo é chantagem emocional, tá? Dá nome, defenda a criança. Isso é importante porque tira esse peso das costas da criança, faz a pessoa tomar presta atenção também, que isso é importante, né? É da educação e é da segurança dos nossos filhos que a gente está falando. Então, não permita que outra pessoa faça chantagem com os filhos de vocês. Muitas vezes eu vejo as famílias tentando avisar a criança. Olha, se fulano falar assim, não precisa fazer o que ele está pedindo, não. As famílias tentam ali ajudar a criança a não cair nessa enrascada, mas a verdade é que o chantagista sabe muito bem como chantagear uma pessoa para conseguir o que ele quer, então eu acho que é jogar a criança na fogueira. Você, como adulto, não deve ter medo de se indispor com a sua família, de se indispor com as pessoas que estão sendo tóxicas na vida da criança. Então intervenha e faça a sua parte de educar e de assegurar, né, o bem-estar da sua criança. Bom, então, gente, é isso. A chantagem, ela é humilhante para a criança. Ela é coercitiva. A pessoa fica contra a parede. Por isso que ela é coercitiva, ela não dá margem de respiro, de escapatória, tá? Não tem diante da chantagem nenhum direito à réplica. Porque a chantagem, ela não acontece num terreno racional. Ela vai fundo no emocional. Então, às vezes, se você não está esperto que aquilo é uma chantagem, você não consegue se defender dela. E uma criança, que elementos ela tem para se defender de uma chantagem, né? E em geral, a chantagem não está associada com a consequência real, com a consequência natural de uma ação da criança. Vou explicar isso, tá? Uma criança, por exemplo, saiu correndo de perto de você num espaço, né, aberto. E você, lógico, que fica muito assustada com essa situação. É uma situação que oferece riscos reais para a criança. Mas quando você for falar com a criança
você não pode usar uma chantagem nessa hora. Você tem que jogar a real para a criança. Você tem que falar o que pode acontecer. E sim, pode acontecer de passar uma pessoa e pegar a criança? Pode. E você pode falar isso? Pode. Mas você não vai criar imagens de medo na criança. O homem do saco vai te pegar. Você não vai criar imagens desnecessárias para essa criança. Você vai jogar a real. Então, essa é a consequência natural. Se uma criança subir no sofá, por exemplo, e está ameaçando pular de lá de cima, o sofá é até que baixo, né? Vamos pensar numa casinha de parquinho, um negócio mais assim, perigoso, uma árvore bem alta. Essa criança subiu, você pediu para ela não subir, porque, enfim, você já mostrou os perigos, mas ela subiu. Tem consequências reais. E as chantagens e as mentiras, em geral, se afastam das consequências reais, porque pra gente é muito complicado explicar as consequências reais das coisas. Demanda muito, demanda mesmo. Então a gente acaba se valendo de chantagens e de mentiras para conseguir o que a gente quer. Mas como eu falei no comecinho da live, esse é um descaminho. A gente está deseducando as crianças quando a gente escolhe essa alternativa, tá? Bom, a chantagem, quando ela é emocional, ela expõe, escancara qual que é a emoção de quem está praticando. E a chantagem, quando ela tem uma crise de autoridade envolvida, ela deixa exposta a nossa falta de autoridade. Ela deixa exposta a nossa falta de conhecimento. Então é por isso que é muito importante a gente se rever, a gente pensar e refletir, ao invés de sair falando as coisas para as crianças, né? Então, diante de uma situação difícil, diante de uma situação em que você não sabe exatamente o que fazer, respira fundo. Respira fundo é a primeira coisa para dar aquela oxigenada na nossa percepção, né? E aí você questiona a criança. Por que você subiu aí? Por que você está chorando? A criança está chorando, fazendo um escândalo na frente, né, no mercado. Você está desesperado. Por que você está chorando? Tira a criança daquele ambiente, vai para um cantinho e conversa com ela. Pergunta o que ela precisa, o que ela quer. Está no posto de saúde, ela está chorando por algum motivo? O que você precisa? No que eu posso te ajudar? Espera ela falar, espera ela se acalmar. Você quer um copo d'água? Você quer colo? Você quer um abraço? Às vezes a criança vai te falar, eu tô com medo da enfermeira. E aí você vai ter a oportunidade de falar, mas a enfermeira é uma pessoa que cuida da gente. Ela vai cuidar com muito carinho de você. Vai ter uma picadinha? Vai doer? Vai. Mas é rapidinho, eu tô aqui com você. E você vai então conversando e acalmando e ajudando essa criança a elaborar o que ela está sentindo. Porque se o choro está acontecendo, se a sua dificuldade está acontecendo e você já empurra a goela abaixo da criança uma dificuldade ainda maior, você impede que ela elabore aquilo que ela está sentindo. Faz sentido isso? Eu percebo que, em geral, as chantagens carregam junto uma mentira. Né? Quando eu falo, se você não raspar o prato, eu vou ficar triste com você, isso é uma mentira. Eu posso me sentir triste porque minha criança não come, mas desde que isso seja algo sistemático, que eu estou percebendo que essa criança não está se alimentando bem faz dias. E aí eu não vou ficar triste com aquele evento pontual. Eu vou parar e pensar, uma vez aconteceu isso comigo, eu falei, cara, ela não está comendo nada. E eu fiquei triste com isso, lógico, que mãe que não se preocupa com isso? Aí eu, em vez de ficar enfiando goela abaixo e tal, já conhecendo essas teorias, eu peguei um caderno e por 7 dias eu anotei tudo que minha filha comia. E eu percebi que ela estava comendo muito bem. Então, às vezes falta pra gente análise. E análise, a gente precisa de dados. Então, que dados você tem para saber se aquilo que está acontecendo realmente oferece perigo para a criança? Que aquilo que está acontecendo realmente é uma falta de educação, um comportamento ruim? Quando a criança não quer dar um beijo no titio, será que isso é um mau comportamento? Será que não tem algo mais, um motivo a mais? Será que essa criança não está triste com uma coisa que o titio falou em algum momento? Será que ela simplesmente não quer porque eu tenho o direito de não querer dar um beijo em alguém, dar um abraço em alguém se eu não quero? É o meu corpo, é o meu beijo, é o meu abraço. Eu faço o que eu quiser com ele. Então, que essas oportunidades sejam caminhos educativos para a gente
conversar e dialogar com as nossas crianças, né? Se vocês quiserem escrever alguma dúvida, alguma chantagem que vocês viram, algo que esteja preocupando vocês, podem ficar à vontade e a gente vai conversando sobre isso, tá? Bom, aqui nesse livro que eu mostrei para vocês, da Françoise Douto, ela é uma mulher sensacional, ela é médica, ela é psicanalista, ela estudou, enfim, bastante a questão das crianças, né? Ela é psicanalista de crianças. E aí eu quero trazer para vocês um trecho que eu achei muito interessante desse livro. Ela diz assim, que isso é educar uma criança, é informá-la antecipadamente daquilo que a experiência vai provar para ela. Toda experiência vai provar algo para uma criança. Toda experiência tem algo a contribuir com a criança. Então, uma experiência, por exemplo, de subir num lugar alto, que coloca uma criança em risco, mas se ela puder fazer com consciência e com concentração, dificilmente ela vai cair. Geralmente a criança cai porque a gente chega gritando, chega assustando, então ela perde a concentração e cai. Mas se a gente pensar, por exemplo, aqui ela dá o exemplo de uma mãe mexendo na água sanitária. E ela fala, a mãe não pode, ela fala assim, a mãe não pode simplesmente abrir o vidro de água sanitária e falar assim para a criança, não é para mexer, viu? Isso aqui é muito perigoso, não é para mexer. Enquanto ela está mexendo. A mãe está mexendo na água sanitária e está falando. Então, assim, a ação dela diz uma coisa e a boca diz outra. Para a criança, isso é uma desconexão total e pode ter certeza que para a criança a ação fala muito mais alto do que as palavras. Então, se a mãe está mexendo e está falando que não pode, a palavra dela, o vento já levou. O que importa é a ação. Então, ela dá a dica de que quando você estiver mexendo com alguma coisa perigosa, que você mostre tudo o que você está fazendo. Filha, essa é a água sanitária. O vidro é bem pesado. Pega ele bem fechadinho e fala, segura pra você ver. Aí ela vai dar aquela titubeada, né? Um vidro de 2 litros pesa 2 quilos. Para uma criança de 10 é super pesado. Tá vendo? É bem pesado. E aí eu vou abrir com muito cuidado. Ai, que cheiro forte. É um cheiro horrível. É um cheiro muito forte que agride o nosso nariz. Você pode até mostrar, mas não enfia no nariz da criança. Mostra de longe, ela vai sentir o cheiro, né? De uma forma que não coloque a criança em risco. Tá vendo? Isso aqui é perigoso, pode queimar a nossa pele, né? Pode manchar nossas roupas, então eu sempre pego com bastante cuidado. Você tá vendo que eu pego com bastante cuidado? E eu faço assim. Quando você vai mostrando para a criança tudo que você está fazendo, você está educando. É isso que ela fala. Ela diz assim que você está informando a criança antecipadamente daquilo que essa experiência vai provar para ela. E isso é muito interessante, né? De pensar que ao invés de a gente se valer de uma chantagem ou de uma mentira para impedir que a criança se coloque numa enrascada, que a gente mostre para ela exatamente o que essa experiência vai provar para ela, o que ela pode esperar dessa experiência. E ela continua assim, essa criança sabe que não pode fazer tal gesto, que não pode fazer tal coisa, não porque a tenham proibido, não, mas porque isso é imprudente. Pela natureza das coisas, ou seja, as coisas têm consequências. Então, se as minhas ações têm consequências, eu conheço as consequências, eu conheço a natureza das coisas. Eu estou habituado com as coisas, eu estou habilitado a viver, sabe? E ela fala, né, que as coisas têm leis universais e também... Peraí, gente, que eu me perdi no texto. Mas porque é imprudente, pela natureza das coisas, pelas leis universais e também por sua falta de experiência e de exercício prévio na presença do adulto guia. Então, o adulto que está guiando essa criança, se ele estiver junto e se ele estiver educando a criança, né, se ele estiver mostrando esse passo a passo, muito dificilmente essa criança vai pegar o vidro de água sanitária escondido para mexer. Mas não vai, gente, não vai porque essa criança sabe que pode contar com um adulto para fazer isso. Então, a ideia é essa, a ideia é a gente proporcionar diálogos, conversas com as crianças e a ideia também é a gente escutar mais, sabe aquele choro que te irrita, aquele momento que te tira do sério, que você possa se valer da sua adultez
Não é fácil, muitas vezes eu tô falando isso aqui, mas eu tô relax hoje, minha filha tá lá fora com minha rede de apoio, tá tudo bem. Eu sei que tem dias que eu me descabelo aqui, que eu sento e choro e que a minha criança interior grita. Tem dias que isso acontece. Mas a ideia é a gente se fortalecer, saber que essas coisas fazem parte, que isso existe e saber que tem teorias que nos dão amparo para a gente não ficar caindo nas mentiras e nas chantagens com as nossas crianças. A Mel falou que a verdade é sempre o melhor caminho. Fui uma criança pouco acolhida, sempre tive medo de não acolher os meus filhos. Acaba acontecendo, se a gente não tomar bastante cuidado, da gente cair no julgamento dos nossos pais, que também tiveram suas dificuldades, né? E que a gente sabe que eles fizeram o melhor que eles podiam. E da gente também acabar favorecendo ainda mais rupturas na família, né? Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente carrega essa mágoa para os nossos filhos, né? Então a gente tem que ter realmente esse cuidado. Eu acredito que uma forma de falar com as crianças, uma forma que nos ajuda a conseguir aquilo que a gente precisa, a colaboração da criança que a gente precisa, sem usar chantagens e sem usar mentiras, uma das formas que eu estou conhecendo agora é a comunicação não violenta. E o que eu acho muito legal dessa forma de falar é que você, ao mesmo tempo que você fala como você se sente, de forma genuína, e você faz um pedido muito claro para essa criança. Então eu vou usar um exemplo que já aconteceu aqui. Eu estava fazendo a limpeza da casa, com muita coisa para fazer, muito sobrecarregada. E a minha filha me solicitando, e eu já estava assim, me vendo, gritando com ela, enfim, explodindo com ela, né? Amanhã ela faz 3 anos. Ai, gente, que fase, meu Deus. E aí eu lembrei, né, dessa ferramenta da comunicação não violenta e eu falei para ela, filha, eu tô me sentindo sobrecarregada e eu preciso que você arrume os seus sapatos. Então, assim, a gente encaminha a criança, a gente tenta ser verdadeiro com a criança, né, de que a gente tem os nossos sentimentos, as nossas dificuldades e a gente encaminha com clareza o que a gente precisa. Em geral, quando a gente usa mentiras e chantagens, a gente está fazendo uma cortina de fumaça e a gente não enxerga com clareza o que a gente precisa, né? Então, que a gente possa ser mais verdadeiro com as crianças, que é algo que no começo vai dar mais trabalho, mas que constrói uma relação mais interessante com as crianças, né? Que faz com que a gente consiga apoio, sabe? Consiga um relacionamento mais saudável, mais gostoso e livre, né? Livre de mentiras, que é algo que é fundamental para a gente ter uma relação de confiança, né? A mentira, ela rompe relações de confiança. E se a educação que a gente proporciona para as crianças é baseada na mentira e na chantagem, a gente tem um caminho pavimentado para relações de não confiança. E a gente precisa ter em mente que essa criança que hoje está sob a nossa tutela vai crescer. Ela vai ter a gente como uma referência, um lugar para voltar quando ela precisar, ou ela vai fugir da gente, porque ela sabe que não pode contar com a gente, né? Então essa era a mensagem que eu queria ter trazido ontem, no dia da mentira. Mas eu trago hoje com muito carinho para vocês. Recomendo bastante a leitura desse livro, que eu vou mostrar de novo, A Causa das Crianças, da François Douto. E espero que quinta-feira eu possa estar de volta às 9 horas da noite com mais um tema que seja relacionado a desenvolvimento infantil, das crianças pequenas. E é isso, pessoal. Era essa a mensagem para hoje. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma situação de chantagem ou de mentira que vocês queiram, de repente, compartilhar? Oi, Silvia! Eu vi que você entrou, fiquei tão feliz. Obrigada por prestigiar aqui. Obrigada, Mel. Kelly, entrou atrasada nada, Silvia. Você é sempre bem-vinda. Quando você chegar é sempre o melhor horário. Na verdade, eu não avisei o horário dessa live, né? O que aconteceu foi que ontem eu não consegui fazer e
E aí eu falei assim, hoje, a hora que der uma brecha, eu vou entrar ao vivo, de surpresa. Oi, Kelly. Tudo bem, gente? Gostoso conversar com vocês. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e eu vou baixar ela agora no meu celular e ponho também no meu canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Bom, era isso. Eu já trouxe toda a teoria. Queria saber... Oi, Karina, tudo bem? Queria saber agora se vocês querem conversar um pouquinho sobre chantagens e mentiras que vocês têm vivido aí com as crianças, que vocês veem as pessoas praticando com as crianças. Eu tô aqui disponível pra gente conversar um pouquinho mais. Karina quer compartilhar alguma coisa, Mel, a Kelly, a Silvia, uma educadora incrível. Eu sempre falo isso, viu, Silvia, de você, que você me manteve na educação. Minha inspiração. Então é isso, queridas. Vou deixar essa live gravada, tá bom? Para vocês assistirem, compartilharem. Espero que vocês gostem. Um beijo para vocês. E a gente se vê então de novo. Eu tô aqui ao vivo na quinta-feira que vem, à noite, pra gente conversar sobre mais um tema da educação infantil. Até, meninas. Tchau, tchau. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Obrigada, Silvia. Obrigada. Quando o lugar é bom de trabalhar, qualquer pessoa fica excelente. Tchau, gente. Um beijo.